Então, caiu a luta do Charles com o Fiziev. E eu estou aqui com o Henrique Oraguchi, um dos homens aí que está sempre aí nos campos do Charles, né? Que fase. Que fase, né? E nós vamos discutir aqui o seguinte hoje. Convidei o Henrique aqui para a gente falar o seguinte hoje. Garot, Benoit Saint-Denis e Moicano. Vamos discutir os três aí e ver vamos dizer assim, qual é o melhor, assim, entre aspas, melhor casamento? Ou talvez o melhor casamento. Vamos falar disso no vídeo de hoje. Se inscreve aí no canal Punch. Coisa rápida, canal que é de fã para fã. Não sou especialista, não sou porra nenhuma disso aí. Nós vamos aqui debater esse esporte aí como fãs que nós somos. Combinado? Se inscreve, deixa o joinha, que é muito importante, é de graça. E quando você deixa o joinha, pode aparecer o botão de hypar o vídeo. Um dia desse eu vi um moleque comentando que esse botão de hypar só existe na cabeça dos youtubers, porque nunca aparece para ele. É porque é raro mesmo, pessoal. Nem sempre aparece. Quando aparecer, clica. Combinado? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tamo junto, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Henricão, então tá. Vamos lá. Primeiro de tudo, você ficou feliz ou triste com a saída do Fiziev? Deixa eu te fazer essa pergunta primeiro. Sempre quando cai uma luta, minha primeira reação é ficar puto da vida, porque, porra, todo mapeamento, todo trampo, vai tudo pro beleléu. Foda, né, cara? Dito isso, dentro das 3 possibilidades, eu vejo que 2 delas é bem menos perigosa pro Charles. Das 3 que você tá falando. Mas aí você que puxa daí. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo... Vamos deixar o Moicano pro final. Vamos começar pelo Garot. Garot? Se for o Garot, eu acho que o Garot... Dá sua opinião primeiro, cara. Eu acho que o Garot corre por... Não, eu não ia nem dar minha opinião. Posso dar minha opinião, claro, mas assim, eu acho que de todos, o Garot é que eu mais achava que corria por fora. Mas me falaram algumas coisas aí, nos bastidores, que eu já tô achando que vai ser. Passaralho do carinho te falou? Ih, lá ele mil vezes. Mas eu ouvi falar que... fofocas, hein? Pô, eu tô agoniado também, porque eu sou o que menos sei dessa merda. Eu tô no camp, o Lima não me fala nada. Às vezes ele nem sabe. O Cissão não me fala nada, o Breno não me fala nada. Pô, tem gente da mídia aí que já tá sabendo, pelo visto, eu não sei. Não, é porque às vezes a informação... Assim, ó, às vezes o cara tá negociando. Porque assim, ó, eu sei que o Saint-Denis negociou. Tá. Nós já vamos chegar no Saint-Denis. Vamos primeiro no Garot. O que eu acho? Você perguntou o que eu acho? Eu acho uma luta chata pro evento, mas vencível pro Charles. É isso, tipo... Eu acho que o Garot só tem uma opção, cara. Botar o Charles pra baixo, entendeu? De orelhada, ele só vai ter uma opção mesmo. Acho que a grande questão é que o Charles tem uma base mais de Muay Thai, mais reta, e o Garot entra bem nas pernas, né? Então, pode ser que ele consiga quedar o Charles por conta da característica das entradas, mas é aquilo. Eu sinto que desde quando eu comecei a mostrar os estudos do Charles pro Lima, desde a luta do Tsarukyan, o Charles não tá tentando ser aquele jiu-jiteiro, ele tá muito mais dominante no chão. Então, mano, se só tiver opção de chão, eu não tenho medo de ninguém contra o Charles, não, velho, sinceramente. Não, nem fudendo. O Charles no chão é o maior lutador, é o maior jiu-jiteiro da história do UFC, é o Charles, cara. Assim, mano, não tem o que falar. Só que aí que tá, juro pra você, ele tá ficando mais velho, ele tá ficando menos jiu-jiteiro, tá trabalhando cada vez mais ground and pound, ficar por cima, tá ligado? Ele vai ter muito recurso pra moer o Garot se for o Garot, moleque. O Garot, assim, ele... O pior que o Garot não é nem perigoso por cima, porque, assim, ele amarra. Ele amarra, exato. Mas ele não tem um ground and pound do caralho, aquele ground and pound assustador. O ruim de um cara que não joga muito ground and pound é que ele dá pouca brecha pra ser raspado ou tomar um bote, né? Por exemplo, o Tsarukyan, nas poucas vezes que ele tomou bote, foi que ele começou a querer jogar um ground and pound, tirando aquela guilhotina do primeiro round. Mas quando o cara ficar amarrando, você meio que tem que explodir muito pra criar o espaço pra tentar dar um bote. Então isso pode ser chato. Eu, de novo, eu nunca estudei o Garot, mano. Eu vou ter que tacar ele pau no mapeamento. Ele é bom lutador, tá? É bom deixar chato de ganhar dele e tal, enjoado, mas... Você lembra como é que foi a derrota dele pro Dan Hooker? Ah, cara, ele não conseguiu botar o Dan Hooker pra baixo, né? Pela movimentação do Dan Hooker, assim. Tipo... então, o Dan Hooker dificultou a queda. E teve queda, eu não me lembro assim da luta toda. Eu sei que. Eu também não. Eu sei que a luta acabou. O que eu lembro de orelhada, eu teria que rever a luta para te dar detalhes assim. É que a luta acabou mais em pé do que o Garot gostaria. Perfeito. Isso eu lembro. Tipo assim. E eu vi que quanto o Fiziev, porque eu tava estudando Fiziev, que quanto o Fiziev, o Garot
trocou um round com o Fiziev pra não deixar tão óbvio as quedas dele. Então. Tá ligado? O problema, cara, é que eu acho o Charles é pior tecnicamente em pé do que o Fiziev. Pouca Mas gente eu acho que pior, o Charles né? tem mais bomba, tem mais punch do que o Fiziev. Exato, tipo assim, parte do que o Gunho conseguiu ficar um round trocando é porque o Fiziev joga cadenciado numa distância longa. Isso. Mano, o Charlinho do Bronx, você tá ligado, né? Feliz, andando Então. pra frente, Você pressão sabe pra caramba, velho. Você sabe que eu acho engraçado uma coisa, cara? Eu tenho uma coisa que eu me incomoda nos brasileiros hoje. É. É o medo do wrestler. É tipo assim, óbvio que você tem que estar preparado para defender queda, é óbvio que é um saco, mas os nossos lutadores, especialmente os strikers, cara, eles têm medo de tipo assim, a Amanda Lemos na última luta contra a Tatiana, no quinto round, quando ela bota pressão, quando ela coloca a Tatiana no pé de trás, tira a base de entrada de queda, a Tatiana fica perdida tomando porrada, velho. Você Cara, entendeu? mas aí vou ser sincero contigo, e aí, pô, eu sei que sou suspeito pra falar, mas vou puxar a sardinha pro meu time, pô. Parte disso é porque os atletas que eu vejo que tem o melhor jiu-jitsu hoje do Brasil são os atletas do shootbox, mano. Então, parte do que os caras ficam em choque é porque eles não têm recurso de Gil mesmo pra se virar por baixo. Então, por exemplo, você pega o knockdown que o Mosquitinho tomou do Jack Jenkins. Mano, se não é o jiu-jitsu do Mosquitinho, a luta tinha ficado ali, mano. Ele consegue respirar porque ele dá um bote no triângulo e isso dá tempo para ele recuperar do atordoamento e depois dali ele consegue ser agressivo por baixo, mano. A galera da shootbox eu vejo que são os únicos que conseguem ter um antídoto, não um antídoto tipo assim, é inevitável um cara do Sambo ganhar da gente, não tem essa premissa, mas tipo assim, mano, se você ficar por cima, você não vai ficar me amassando não, velho. Você vai tomar bote e falo de novo, cada vez mais esse jiu-jitsu tá servindo para reverter posições e ficar em dominância. Perfeito. Muito bem. Então, de 0 a 10. É. De orelhada. Gente, Orelhada. lembrando, o Henrique não estudou nenhum desses casos que eu tô falando aí. Absolutamente nada. De orelhada, assim, ó. Henrique Orafã. Henrique Orafã, de orelhada. De 0 a 10. Nota de perigo pro garoto. Nota de perigo pro garoto? Acho que uns de 4 a 6. Ai, meu Deus, eu não sei. Ou 4, ou 5, ou 6. Tá. Vai na média, então, se você tá na dúvida. Mas na média é muito em cima do muro. Vamos 6. Eu vou sempre esperar pelo pior. Bora. 6 pro garoto. Muito bem, então. Então vamos Benoit Saint-Denis, né? Benoit Saint-Denis, só falar uma coisa importante. É um francês, né? É um frouxo, né? Como são frouxos, né, cara? E se ele aceitar a luta, cara? O empresário dele foi lá no Instagram falar que não vai ser ele. O empresário já falou? Falou, ué. Foi lá no Instagram, postou um story lá falando que respeitam muito o Charles e que para aceitar desse jeito e paga. Então o cara tem a chance de sair de 13º para 4º, que é a posição do Charles, com o Charles tem lutado, sei lá, menos de 3 meses, tomado um nocaute brutal, um cara bem mais velho do que o Saint-Denis, bem mais jovem, mas vem no Brasil, não vem, frouxo. É igual o William Gomes aqui. Veio lutar aqui com o Jean, passou mal. Isso, cara. Primilicou, passou mal. Qual outra luta que o Gomes passou mal na carreira? Me fala. Só do Brasil. Aí tu me fala, velho. Porra, tá. Isso aí pode ser sacanagem da minha parte, mas porra, mas não lutou. Não dá pra negar que não lutou. Mas porra, então, mas não vai vir, cara. Francês, mano, pior que ele tinha se proposto a vir, né? Ele falou, cara, tô de antes olho da luta cair, tá cara, olha só. Leão, né? Aí é um leão. 24 horas antes do Charles lutar com qualquer um, eu vou fazer um vídeo falando, se precisar de mim, eu tô aqui. Manda pro pai. Manda pro pai que eu luto. Aí na hora que a luta cair, nego virar pra mim e falar, bora, Igor. Não, calma aí, doidão. Não foi bem assim que eu tava falando. Que fase, cara. Tomar do cu. Mas bom, sim. Vamos lá. Vai que o UFC convence o Croissant lá a vir pra cá. Fala pra mim, o que você acha pior que, assim, de orelhada, eu penso que o Saint-Denis é até um pouco mais perigoso do que o Ganho, porque ele é um cara muito bruto que também põe muito ímpeto no começo. Ele tem a mão pesada, né? Ele tem a mão pesada, ele chuta forte pra boné. E mano, todo o primeiro round dele é pressão, velho. Tipo assim, ele tava decaindo contra o Ismael. Não sei se é o Marreta. É o Ismael Bonfim, o Marreta. Exato. Mas o menor, o Marretinho é maior, o Marreta é menor. Cara, é por isso que eu confundo tudo, mano. A entender a lógica. Inclusive a luta dele caiu no Rio, né? Que merda. Mas enfim. Tô tentando arrumar um substituto aí, né? Voltando. Com o Marreta, ele botou muita pressão e tava cedendo, já tava, tipo, arriando.
O gás dele ia diminuir muito, mas o Marreta não aguentou a pressão. Com o Thiago Moisés foi uma guerra, mas ele ganhou rápido também por pressionar muito. Com o Poirier, ele, mano, tava abafando o Poirier, tudo bem que, na minha opinião, o Poirier tava muito calmo e defendendo muito bem dali, mas, mano, sempre é um inferno os inícios de luta. E sabemos, não é segredo para ninguém, que, pô, uma das maiores características que a gente tá tentando consertar na shootbox é não ser pego nos inícios de round, tá ligado? Então isso me dá um tremelique, porra. Vai começar a luta, o Charlinho vai andar pra frente e ser feliz, né? Então, porque, tipo assim, você viu que o Ruff tentou lá ganhar o centro e tentou engolir aquela canelada, filho. A primeira já tomou no antebraço, ele já sentiu. A segunda pegou no queixo dele, mano. A segunda pegou assim, ó, no queixo dele. Então, eu sempre fico com medo de pegar uma dessa, porque, mano, era o Ruff ter o reflexo de fazer isso aqui, ó, que podia ter acabado a luta, tá ligado? Agora, tem um detalhe, né? Ele sempre começa chutando. Com essa merda. E aí, mano, assim, não tem nada mais previsível no Saint-Denis do que esse maldito chute. Tanto é que o Moicano catou e botou ele pra baixo e morreu ele na porrada depois. E aí, mano, tem duas coisas que eu não entendo nisso. Primeiro, por que o Ruff engoliu esses dois primeiros chutes, sabendo disso? E segunda coisa, o Moicano, ele atropelou o Saint-Denis a partir dali. O Dariush tinha a exata mesma característica e o Moicano tomou todos os chutes no meio do primeiro round dos Dariush, mano. Eu não compreendo, mas tudo bem, vamos lá. Mano, eu acho... Agora, tirando esse início de round, o Saint-Denis não é um cara técnico em pé. Ele é um cara bruto. Ele só é muito... A única coisa que ele é muito bom, eu acho, que ele é muito, muito bom, é nesse controle de cintura, né, cara? Ele é muito forte. E ele trava ali, cara, é complicado. Não tem ninguém que fique em pé, não, velho. É difícil. E aí eu fiquei... Mas me anima pelo fato de ter visto que, apesar do Ruff ter dado nos bodylocks, o Ruff conseguiu se levantar bem todas as vezes. E, mano, de novo, pô, se o seu jogo é botar pressão pra abafar e jogar o Charles pro chão, eu só te dou boa sorte, parceiro. Eu acho que os piores... O Charles é mais difícil, né? Eu acho que os piores jogos pra um cara tipo o Charles... É um cara que é muito técnico e vai jogar na distância, na distância, trocando com o Charles, pô. Então, por exemplo, se você pegasse um Topuria da vida, eu sei que você odeia, mas eu juro que eu vejo risco com o Dan Hooker da vida. Não, tem risco. Só que eu acho o Dan Hooker fraco. Só isso. Tipo assim, eu acho que o Charles é melhor que o Dan Hooker com alguma margem. Tipo assim, o curioso que o Fiziev eu já não acho. Eu acho que se você colocar o Fiziev com o Dan Hooker, o Fiziev vai matar o Dan Hooker. Minha opinião, cara. O cara não bota nenhuma fé no Dan Hooker. Eu não boto nenhuma fé no Dan Hooker. Não, justo. Então, tipo assim, se o jogo do Saint-Denis é abafar com poucos golpes, mas com muita pressão pra jogar pra baixo, boa sorte, mano. Só vem que o jogo casa demais. Porém, por esse início de round perigoso, eu daria... Pra não subestimar nada, nunca mais subestime meus adversários, né? 7 de 10 ali pro Saint-Denis. Um pouquinho mais. Você acha que o Garou é menos perigoso do que o Saint-Denis? Eu acho. Eu acho que o Ganrou vai propor tipo um jogo do Tsarukian, só que com muitos danos. Perfeito. Então vamos pro nosso youtuber favorito? Nosso youtuber favorito. O youtuber mais popular do Brasil, Renato Money Moicano. Que é o que eu acho que hoje é o que mais corre por fora, porque tem 2 derrotas seguidas, né? Eu acho que se eu fosse do UFC, pensando só no evento, eu colocaria o Moicano. É chance zero de errar, cara. Erro zero. Moicano é erro zero, na minha opinião. Mano, vai bombar de audiência. Não, seria maravilhoso, sim. Agora, tem uma coisa que o UFC não pensa só no evento, né? O UFC pensa na continuidade, na categoria. O UFC faz uma conta mais ampla, né? E óbvio que numa conta mais ampla, o Saint-Denis ou o Garou tem, vamos dizer assim... Não disputaram a cinta ainda. Não disputaram a cinta, estão vindo de vitória, entendeu? Tem mais possibilidade. Tipo assim, eu acho que o Moicano acaba ficando no fim da fila nesse sentido, porque ele já disputou o título, ele tá vindo de 2 derrotas seguidas, contra um cara bem decadente, né? O Dariush é um cara que é duro, mas não tá no seu melhor momento, e o Moicano cansou muito, tipo assim, ele vai ter que segurar uma bucha, né, o Moicano, não vai ter jeito. Não que o Charles não seja uma bucha, mas o Charles é uma bucha com um custo-benefício bom pro Moicano. Eu acho que eles vão ter que segurar uma bucha com custo-benefício ruim, né? Já estavam tentando fazer isso com o Moicano, né? Colocaram o Saint-Denis em ascensão, depois colocaram o Jalen Turner no UFC 300. Perfeito. Tipo, o tempo ofereceram para ele o Sadikov, teve mais uma luta que ofereceram agora para ele, pro Rio.
E ele recusou com razão, ele tem que endurecer Não, mesmo. o Sadikov não é nem ranqueado. Tipo, vivem tentando fazer isso com o E Moicano. uma pica voadora, né? O Sadikov, né? Coitado do Moicalvo. Que pariu. A pica. O Sadikov, para mim, dos desranqueados, é um dos mais talentosos, na minha opinião. Sim. E é muito doido, assim, porque eu vi o Moicano falando que não tem muita perspectiva de voltar para o cinturão e que ele acha que o Charles também não vai voltar. Mas é aquilo, ele não tá muito animado para voltar para cinta, mas tá animado para fazer dinheiro, né, vagabundo? Óbvio. E essa luta é uma luta que faria dinheiro para ele, com toda certeza, daria muita visibilidade. Ele ganharia, cara, mesmo que a bolsa fosse mais baixa, sim, o que ele ganharia de visibilidade, de cara, seria enorme pro Moicano, né? E eu acho que seria uma vibe parecida com o que foi, só que eu acho que numa proporção muito maior do que foi o Jean com o Lopes, de os dois serem ovacionados no estádio, assim, tá ligado? Tipo... eu acho que o Moicano ia fazer um trash talk daqueles, bem engraçado, aquela loucura toda do Moicano. Porque ele e o Charles são amigos, né, mano? Então tipo, ia ser foda. irado demais. Tipo assim, o Charles ia saber que, mano, é na zoeira, então vamos se zoar pra caralho, vai ser irado isso aqui. Exatamente. Mas e você sobre o Moicano lutador? Esquece o Moicano, o Renato Moicano, do canal Renato Mano e Moicano, que era Renato Mano e Moicano Podcast. Fala pra mim, o lutador Renato Moicano. Eu vou falar antes, e você me fala o que você pensa. Eu acho que o Moicano tem um jogo de chão mais chato pro Charles, na minha opinião. O Moicano é muito forte. Então, o Moicano, ao contrário do Garou, o Moicano tem um controle posicional bom, que é aquele wrestling da ATT, né? Ele tem um bom wrestling de derrubar, ele tem queda de body lock, ele tem queda de single leg e double leg. Quando ele não cansa, ele tem a queda do single leg e double leg. Perfeito. E ele tem um ground and pound, né, cara? Que é um ground and pound, assim, absurdamente pesado, né? O ground and pound do Moicano, mas é de causar muito dano mesmo, né? Nocauteou o Gelintânia. O Saint-Denis foi moído pelo Moicano. Assustador. Se ele cair por cima, e o problema é que o Charles cai muito por baixo, né? É uma coisa comum na carreira do Charles. Porque, a gente tava até conversando no telefone hoje mais cedo, né? É até mesmo natural, porque o Charles meio que aceita, né? Até então, né? Igual você tá falando, a gente não viu depois que o Charles não lutou muito no chão, né, recentemente, né? Desde o Tsarukia, não. Não, então, só do Tsarukia pra frente foi o só Topuria, né? E o Chandler. O Chandler foi só em pé, né? O Charles ficou por cima, né? Quando teve chão, ficou por cima. Não, do Chandler. Do Chandler, ficou por cima. Então, assim, pode ser que ele não aceite mais tão fácil como em outros tempos, mas se cair por baixo é complicado, meu amigo. E o Charles tem uma coisa, cara. O Charles se corta muito fácil. É uma coisa que me preocupa no Charles. E eu não sei se é cicatrização de corte mal feita ao longo dos anos, entendeu? Eu ouvi falar, eu não lembro, não cheguei a confirmar isso, mas lembro que quando o Makachev, que a luta caiu, eles tentaram colar com o Super Bonder, né? Aí não deve ter cicatrizado legal, assim. Não, mas depois deu ponto, né? Depois foi no médico, deu ponto. Eles tentaram colar para poder continuar na luta, mas depois acho que... Então, mas eu já vi gente falando, eu conheço um cara, inclusive é da Lotus, lá do time da Lotus, que, mano, teve uma vez que ele rasgou a orelha aqui assim, ó, e ele tentou colar com o Super Bonder. Só que aí ele ficou com a orelha assim, ó, não ficou mais assim. Aí depois que ele ficou com a orelha assim, qualquer coisa que chegue até aqui, rasga, pô. Caralho, é foda, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, eu sei que quando você não dá os pontos certinho na hora do jeito feito, fica mais sensível mesmo. E com o Topuria, que o Topuria também é outro fora da curva, né, mano? Que uma mão muito pesada, mas a primeira que pegou de resvalão também cortou. Então, mas eu acho que... Cara, eu não sei nem se é por conta do Tsarukian, tá? Mas a sensação que eu tenho do Charles é que o Charles, durante muito tempo, a carreira do Charles, especialmente antes dele engajar na shootbox, a carreira do Charles foi meio assim, ó, foi meio largada, sabe? Entendi. E depois que ele entra na shootbox, não, aí ajusta e vamos pra win streak. E aí ele consegue o cinturão e tal, mas até ali, cara, o Charles não comia direito, não fazia nada direito, porra, e se ele não comia direito, não fazia musculação, irmão, consertar os cortes também não consertava. Então isso vai acumulando, entendeu? Pode ser. Mas, enfim... O que eu acho do Moicano? Cara, assim, eu acho que ele é um cara, de certa forma, limitado em pé. Porém, todas as vezes que ele entra como franco atirador, né? Você pega a luta com o Rafael dos Anjos, que me vem na cabeça. Aí você pega a luta do Saint-Denis, que ele era azarão. Você pega a luta do Islam Makhachev. Foram os momentos que ele que ele conseguiu mais causar dano em pé. E eu acho que é porque ele veio meio desinibido, tá ligado?
Porque se tem uma coisa que o Moicano ele consegue fazer é tirar a pressão dos ombros quando ele não é o favorito, principalmente. Ele parece aquele cara que ele cresce muito quando ele é azarão, tá ligado? Mano, E ele aquela. tem um boxe alinhadinho, cara. Ele é feijão com arroz, mas especialmente na longa, ele tem uma qualidade boa, assim, de boxe. Eu Não lembro, eu é bobo, lembro não. muito bem do knockdown feio que ele deu no Cub Swanson com o jab. E só que eu acho muito curioso que eu lembro que o Moicano não tem nocaute, tipo, em pé. Ele não tem, mano. Ele só tem dois nocautes, os dois De via ground pound, né? um paralisado e um interrupção médica, né? Os dois via ground and pound. Mas é porque não é. O Moicano era um finalizador, né? Foi evoluindo, óbvio. Eu acho que o Moicano evoluiu um pouco tarde. Acho que Entendi. o Moicano sempre foi um lutador de elite, foi top 5 peso pena e tal. Mas eu acho que talvez se o Moicano tivesse chegado um pouquinho antes pro Parrumpa, Hum. uns 3 anos antes, Sim, sabe? dava. Eu acho que chegou um pouquinho tarde, assim. E ele Mas pegou muita. Tipo assim, ele perdeu. Vamos lá, pega os caras que ele perdeu. Ele perdeu pro José Aldo, não, só perdeu pra nego foda. ele Pro perdeu pro Islam. Fiziev, pro Makachev, pro Ortega. Ele não perdeu pra Bagre, não, cara. Só perdeu pra cara bom, entendeu? Exato. Dariush. E é aquilo. Só que eu tenho um lado meu que respeita muito o jogo de chão do Moicano, só que ao mesmo tempo, para jogar pro chão, eu não me recordo e vou dar uma olhada. Mas eu acho que ele não tem entradas nas pernas muito fortes também. Que é parecido com o Charles nesse sentido. Ele é um cara muito alto, apesar de ser grappler. Então fica mais difícil para ele entrar nas pernas. Tanto o Charles quanto ele entra muito bem de body lock. Tem poucas Então, mas ele tem um single leg. Ele tem um single leg, ele tem. Mas ele sempre teve dificuldade para derrubar, acho que exatamente por causa do tamanho dele. Então, aí ele começou depois a adaptar para o body lock. Só que o Charles é alto igual, né? Então ele talvez não vai ter essa desvantagem de ser muito mais alto que o cara para entrar nas pernas. Então, tipo assim, pra jogar pro chão, eu vejo um jogo parecido, pô, de cara, né? Não vou ter que reassistir tudo. Agora, no chão, mano, eu concordo que vai ser um mais perigoso do que o Ganho, porque o Ganho não vai causar tanto dano, e o Saint-Denis não tem o nível de nenhum dos dois no chão. E, mano, é aquilo, né? Parrumpa do outro lado, fi. Então, tem que respeitar. Na hora que o Moicano pediu essa luta, eu fiquei imaginando o Parrumpa, cara. Pensando. Eu quero saber pra quem vai sua torcida, tá brincando? Vou te botar nessa. Não, mas. Não, Charles e Moicano? Cara, você sabe que 50-50? De verdade? Assim, se tivesse um lado que eu prefiro. Porque assim, ó, vou falar por que é 50-50. Quando é dois brasileiros e um deles tem, por exemplo, agora, Jean e Diego, por exemplo. Tá. Por que eu torcia pro Jean? Porque eu acho que o Jean tinha mais chance de chegar no cinturão rápido. Apesar de que eu tô achando que o Diego, se bobear, vai andar furando fila aí, tá? Não duvido, não. Não tô duvidando, não. Mas eu via no Jean essa possibilidade. Que pra mim, pro Igor, o que colocar o MMA brasileiro numa posição melhor é o que eu quero. No caso do Moicano e do Charles, honestamente, eu não vejo nenhum deles disputando o cinturão. Então, que vença o melhor, irmão. E que tenha muito entretenimento e... Entendeu? Pô, e é isso que vai acontecer, mano. Não tem jeito, tá ligado? Eu, como lutador, eu gosto mais do Charles. Ok. Assim, já falei, pra mim é Anderson e Charles. Toma. Na escala de favorito. Não tô dizendo melhor ou pior, tô dizendo assim, quer dizer, o seu é melhor do que o Charles. Bom, pra mim ele é melhor do que todo mundo. Mas assim, nível de eu gostar, de eu me identificar, o Charles é o segundo, assim, entendeu? Irado, mano. Então, assim, mas isso como fã só, né? E o Moicano, eu passei a gostar do Moicano porque sou fã do conteúdo que ele produz, acho ele muito engraçado, acho ele muito bom. E eu já falei, eu trabalho com o Thiago Moisés, né? Já falei pro Thiago Moisés falar do meu trampo pra esse vagabundo. Já falei com esse vagabundo, ele não quis, agora vai ser uma piada. Se for ele, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mano, eu torço pra que seja ele, cara. Pô, mas colocando as 3 possibilidades, papo reto, quem eu prefiro é o Moicano também, pô. Mas e a nota do Moicano, de 0 a 10, de perigo? Cara, eu coloco assim... Eu coloco nota 7,5 ali, por conta que, mano, eu acho muito possível ele quedar o Charles. Acho que tem que estar preparado para esse cenário. Eu não acho que tem que fazer o mesmo foco, sei lá, que talvez o Ruff tenha feito com o Saint-Denis, de tipo, vamos focar em não chegar no chão. Não, a gente tem que estar pronto para o cenário lá no chão, de baixo, tomando ground and pound, vamos ver o que a gente tem que fazer dali, tá ligado? Agora,
Eu coloco 7,5 porque, mano, eu lembro muito bem que o Moicano é muito letal e não tem como, velho. É pra romper no outro corner, então tem que respeitar. Pô, Tem que todas as respeitar vezes, mesmo. por exemplo, eu já mapeei atleta, tipo Jafel. Eu sabia da qualidade do Jafel, o Alan Pro estava do outro lado, mas, mano, era o Dedé Perdeneiras do outro lado, velho. Então, tipo assim, você sempre fica em choque, assim, é Gary contra o Carlos Prates. Você fala, mano, do outro lado o corner é brabo. Então, eu sempre boto um plus a mais de nota de dificuldade por conta do corner mesmo. O Parrumpa é muito fora da curva. Para mim é o melhor do mundo hoje. Minha Não tem jeito. opinião, é difícil enfrentar ele. Bom, é isso aí. Então você prefere o Moicano? Você já revelou aí. Pô, ia ser irado demais, tá Eu também louco. acho, cara. Acho que ia ser assim, para presentear o MMA brasileiro, cara. Moicano e Tá Charles. maluco, velho. Se o UFC quiser fazer a boa para o público brasileiro, ó, tá bom, foda-se o resto. Vamos presentear o público brasileiro. É o Moicano. É É o isso. Moicano, não tenho a menor dúvida. Acho que seria a mais engraçada, a melhor luta, seria do caralho. Entendeu? Seria muito bom, cara. Seria muito foda. Tô de acordo, tô de acordo. Pode vir, Pessoal, mano, Moicano. ih, rapaz, faz o corte de todo. Pessoal, comenta aí, quem que você acha que é mais perigoso? Coloca as suas notas. Saneni, Ganrô e Moicano, de 0 a 10, nível de dificuldade pro chat, de perigo pro chat. Boa. Comenta aí se você gostou do vídeo, jab direto, no joinha, no like, fortalece meu trabalho, hype o vídeo, se inscreve, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!